and welcome! Eu sou Carol Maria, sua última teacher, e a gente está aqui hoje para uma aula incrível com McDonald's pedido. Você vai aprender a fazer tudo isso em inglês com conteúdo leve para você aprender pronúncia, gramática, vocabulário, sem nem sentir que você está estudando, só curtindo esse conteúdo, já revisando tudo que você já estudou. Enfim, vamos lá, vamos mergulhar nesse conteúdo no nosso jeito de sempre. Eu dou play, depois eu volto e a gente vai extrair tudo que a gente puder de conteúdo desse trecho. Let's go. We'll take hotcakes and sausage. Sorry, sir. We stopped serving breakfast. What are you talking about? We're 4 seconds late. No, you're 30 minutes and 4 seconds late. We stopped serving breakfast at 10:30. Ah, horse shit! No, don't cry. I'm sorry. I wasn't cursing at you. I was cursing at the lady. Nice parenting. Hey, thanks. Are you my therapist? Take a walk. Ok, Adam Sandler, sendo ele mesmo, né? Então, nessa primeira parte, eu separei em duas partes para ficar mais fácil. A gente começa com ele fazendo o pedido. Um passo antes, geralmente, quando você vai comprar coisas, a gente chama isso de order. R sempre é... R sempre é o R da porta, então a gente fala order. Só que no dia a dia a gente vai falar isso meio junto, então fica order. E aí, quando você chega, né, e você tá pronto ali para pedir, o garçom, a pessoa que tá te atendendo, ela geralmente vai te perguntar assim, can I, aqui junta, né, consoante com vogal, can I take, de pegar, de aceitar o seu pedido, ok? Can I take your order? Isso aqui junta numa coisa só, fica your order. Can I take your order? E aí, ele já começa nessa fase, que ele vai falar assim, o que ele quer, tá vendo? Will, porque tá ele o menininho, will take. Nós vamos querer, nós vamos pegar, vai dar esse sentido, ok? De vou querer. Você tem outra opção muito útil também, que é você usar o I'll have, que fica literalmente eu terei. I'll have. Ou can I have, né, se você tiver pedindo para a pessoa trazer, enfim, tem umas variações aqui. Eu preparei um PDF para essa aula e eu vou deixar disponível algumas opções para você fazer pedidos em restaurantes. E aqui a gente tem o will. Repara que quando a gente pronuncia ele, como ele tá contraído, a única coisa que a gente faz é dizer o som do L, que é O. Então fica will. Quando é com I, fica I, que é I com L, fica ao. Se fosse você, você irá, né? You'll. E a gente tem duas estruturas de futuro em inglês, basicamente, que uma é o will e a outra é o going to, certo? Então, pode ser will take, nós vamos pegar, ou we are going to. Se for com going to, a gente precisa colocar um to be. O to be referente à pessoa, então, se for eu vou, I'm going to, e o verbo que tiver a seguir, que no caso aqui é o take, I'm going to take. Esse I'm going to, eu brinco que ele é uma Maria Eduarda. E a Maria Eduarda, às vezes ela é chamada de Duda. O Duda do going to é o gonna. Então, olha como é mais fácil falar Duda do que Maria Eduarda. Então, você pode falar I'm gonna take. É exatamente a mesma pessoa, só que uma a gente chama o nome cheio, o nome completo, I'm going to, e a outra a gente chama pelo apelido, que é Duda. I'm gonna take. Eu vou querer. Temos duas opções, ok? Apesar de existir regras entre um e outro, na prática mesmo, no dia a dia, é independente. Você pode usar will, pode usar going to, vai dar no mesmo. As pessoas não separam muito esse uso, sabe? Então, will take. A hot cake, eu vou colocar uma foto aqui do que é um hot cake, que se fosse separar seria quente, bolo. Então, a hot cake and sausage. Aqui sim a gente vai parar para dar uma atenção nesse sausage, porque tem duas regras de pronúncia excepcionais para você levar para a vida. 3, na verdade. A gente não fala S ao final das palavras, então, por exemplo, a palavra love. Repara que o último som que eu fiz foi do V, love. A palavra time.
Repara que o último som que eu fiz foi do M, time, ok? E aqui a gente vai terminar no D, Gs em inglês. Gs e J geralmente tem som do D do bom dia, ok? Não o bom dia, bom dia. Esse bom dia, esse D é o som do D mesmo, do inglês. Agora, o G é o dia do Sudeste, então, bom dia, sausage. E a gente vai separar essa palavra em duas partes. Nesse início aqui, a gente vai falar um O, bem longo, só. Igual a gente fala óculos, a gente fala só. A com U tem som de O. Então, se é agosto, August. Tá vendo? Né? A com U. Só. E depois a gente fala sage. Sausage. Sausage, que é a palavra que a gente usa pra salsicha em si e também pra linguiça. Tudo é sausage. Então, a frase toda, will take. Isso aqui a gente fala junto, ok? Will take a hot cakes and sausage. E salsicha. Nós vamos querer, tá? Aí anota o nosso pedido, né? E aí ela fala, sorry, sir. Todo R é R de porta, então sorry, sir. We stopped serving breakfast. Lembrando que a gente tem algumas questões aqui. Quando eu paro de fazer alguma coisa, a gente usa o stop e o que a gente parou. Se eu quero falar que eu parei de fumar, eu vou usar a palavra stop. Parei não, parar, de modo geral, depois a gente põe no passado. Stop. Eu não posso falar stop to smoke se eu parei de fumar. Eu preciso dizer stop smoking. Eu não falo to para dar o sentido de parar de e eu vou dizer smoking. Porque se eu mantenho esse to, vai dar um sentido de parar para fumar. E é exatamente o contrário do que eu tô querendo dizer. A menos que eu queira falar parar, para, tá tudo bem. Agora, se eu parei de fazer alguma coisa, isso qualquer coisa, ok? Parei de jogar, stop playing. Parei de cozinhar, stop cooking, e por aí vai. Então, aqui, a gente parou de servir. Mesmo esse stop estando no passado, que ele vira stopped, ó como vai direto do P pro D, stopped. A gente vai usar o serving. A gente nunca fala Gs também ao final desse NG, então é serving. Serving. We stopped serving. Tem que sair esse pt. A gente não pode falar stopped, senão é outra coisa, ok? We stopped serving. Nós paramos de servir no sentido de que já passou do horário, ok? Nós paramos de servir breakfast. Olha como é bem aberto. Breakfast. O stress, ele tá todo aqui. A gente só erra a nossa pronúncia quando a gente não sabe onde tá o stress. Então, por isso que a gente coloca força no final, força onde não tem, ok? Se você fala esse bem forte, o resto sai enroladinho, boladinho, rapidinho, como é. Breakfast. Nós paramos de servir café da manhã. E aí ele faz uma pergunta que a gente mais escuta, que é, do que você tá falando? What? A gente não pode ter medo de falar O aqui. Esse T vai juntar aqui no som do R, que é o som que a gente tem no R. Não tem... É basicamente o som do R, né? No som como se fosse water, water, water. E aqui a gente vai conectar esse R com esse Y do you no som do R da porta. Então fica what are you? What are you? Lembrando que se você ainda não tem agilidade, não tem problema. Você não treina agilidade. Você treina falar certinho, você treina conexão e a agilidade vem com o tempo. Se você fala devagar e certo, daqui a pouco você tá falando certo e rápido. Agora, se você fala correndo, daqui a pouco você tá falando rápido e errado. Então, what are you? Bem exagerado mesmo para conectar bem esse som. Daqui a pouco tá natural. What are you talking? Lembrando que a gente não fala esse G. E aqui a gente vai falar um O. A gente vai ignorar esse A e esse L. Vai falar O. Talking. Tem duas questões que acontece isso. Que é com talk e com walk. A gente não fala o A, não fala o L. Talking about. É muito comum em inglês a gente jogar essa preposição lá no final. Assim como a gente pergunta, por exemplo, where are you from? Né? De onde você é? Uma das primeiras coisas que a gente aprende
quando tá começando a aprender inglês lá na escola, where are, junta, né? Igual aqui com what are. Where are you from? O from lá no final fica onde você é de. Aqui é a mesma coisa. O que você está falando sobre? Ou seja, sobre o quê? Do que você está falando, mulher? What are you talking about? É uma frase coringa para você memorizar e já usar com tudo. Where, nós estamos, então a gente tem we are. We are the champions. Separadinho. E aqui a gente tem ele junto, só acrescenta o som do R. We're. Aqui a gente fala will. Aqui a gente fala we're. Will, we're. Viu o R como ele é? A língua vai lá pra trás, na porta. We're. For second. O stress, ele tá todo no se. E aqui a gente fala meio can. Second. Seconds, late. Late de tarde, de atrasado, ok? Eu vou deixar nesse PDF que eu preparei aqui pra você várias estruturas usando late, porque é uma das coisas que a gente mais usa no nosso dia a dia. Eu tô atrasada, eu não quero me atrasar, desculpa, eu tô atrasada, sorry I'm late. E tudo que você puder praticar em voz alta para ter isso na ponta da língua, a sua comunicação, ela vira outra. Porque muitas vezes a gente entende, tipo assim, late é atrasado, ok. A gente não pratica, a gente não vê isso de forma prática, de forma de fato usável. E aí a gente não consegue lembrar. Na hora que precisa usar, tá em algum lugar perdido na memória. Então, eu vou te dar algumas frases para você ter na ponta da língua, para você saber falar igual você sabe falar what's your name. Você não pensa para falar what's your name, porque você aprendeu, isso tá enraizado. E você vai fazer isso com tudo, ok? Por exemplo, what are you talking about? Pode usar isso pra tudo. Passou na frente do espelho, você já se pergunta. What are you talking about? Com a cara. Tem que encenar, tem que ser real. E assim com as frases com late também. E ele fala, nós estamos 4 segundos atrasados. E ela fala, no, não. You are 30. Aqui que na hora que eu tava assistindo, eu te mostrei o the, como ela fala the. A gente não precisa ter vergonha desse TH. Apesar dele ser estranho pra gente, a gente vai realmente colocar a língua molinha, língua relaxada lá no dente e falar 30 minutes and 4 seconds late. Aí ela explica pra ele, we stopped serving breakfast at 10, esse at junta com o T do 10, fica uma coisa só, at 10:30. Não é necessário que ela falasse é AM, se é PM, porque é óbvio, ok? Muitas vezes a gente se pega também nessa coisa de, meu Deus, eu vou usar o clock, eu vou usar AM, eu vou usar PM, eu vou falar o quê? Tudo depende, muitas vezes não precisa, sabe? Se você fala que acorda às 7, a pessoa meio que sabe que é às 7 da manhã. E aí, quando não for, que aí é o diferente, aí você explica, não, eu acordo às 7 da noite porque eu trabalho durante o dia, ok? Não, trabalho à noite e durmo de dia, né? Vamos ouvir agora essa primeira parte. We'll take hotcakes and sausage. Sorry, sir, we stopped serving breakfast. What are you talking about? We're 4 seconds late. No, you're 30 minutes and 4 seconds late. We stopped serving breakfast at 10:30. E aí, não sei se você lembra lá no início, ele xinga. Ele grita horse shit, que é literalmente merda de cavalo. E é muito comum a gente usar bullshit, que é merda de boi. Quando alguém fala uma besteira, uma palhaçada, você fala, oh, no, it's bullshit. Então, shit é muito famoso, né? E a gente sabe que é shit. Qual a diferença, por exemplo, entre sheet, de lençol, de folha, para shit? Quando é com E, a gente fala, sorrindo, dá a cara a tapa, você não tem vergonha, você não tá falando nada errado. Quando você fala shit, ele é pra trás, ele é curtinho, ele é meio com vergonha. Isso funciona para beach, da praia, beach. Tá vendo que ele é? Você ajuda a perceber essa diferença. Então, horse shit é um xingamento. E aí o menininho chora e ele fala, no, don't cry, não chore. I'm sorry, me desculpe. Lembrando que sorry é sentimento. Assim como eu estou happy, I'm happy, eu posso estar sorry de pesaroso, se fosse traduzir ao pé da letra, né? E aí aqui a gente tem uma dualidade muito importante. Quando a gente faz um curso,
a gente fala assim, quando a gente xinga, é isso aqui. E muitas vezes a gente troca a pronúncia. Lógico que na conversa a pessoa entende. Assim como o gringo troca pão e pau, ele fala pau, a gente fala isso aqui ao contrário e a pessoa entende. Mas a pronúncia de course, ela é com O, bem aberto. O curso é course. E curse, igual do up. Lembra do soco no estômago? Você leva um socão, você fala Esse é o som do schwa. Curse, que é xingar. Então, eu não estava xingando você. I wasn't, que é was, mais o not. I wasn't, eu não estava. I was, eu estava. I wasn't, eu não estava. I wasn't cursing. Não falo o G, né? Cursing at you. Eu não estava xingando você. I was cursing at the lady. Eu estava xingando a moça. Aqui tem outras coisas sociais que a gente faz, por exemplo, rindo, sorrindo, gritando, por exemplo, que ele deu um berrão, né? Tudo isso que a gente faz com outra pessoa, que são nossas reações ao convívio, a gente usa at. Então, por exemplo, smiling, de smile, né? Smiling at you. Então, ele poderia falar assim, I wasn't smiling at you. Eu não estava sorrindo para você. Aí a gente tem o laugh, que é de risada, de ha, 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 ha. Então, laughing, de rindo, né? At you. Eu não estava rindo de você, com at também. Ou yell, de gritar, porque a gente quer gritar, não é aquele grito espontâneo, que aí é scream. Quando é yell, que eu gritei, porque eu quis. Yelling, I wasn't yelling at you. Eu não estava gritando com você. Tudo é com yell, com at. Então, eu posso falar assim, don't smile at me. Não ri pra mim, não. Don't laugh at me. Não ri de mim. Don't yell at me. Não grite comigo, é sempre com yell. Sempre com at, ok? Então, ele falou, eu não estava xingando você. I wasn't cursing at you. Olha como junta, né? Cursing, né? Esse G realmente não tem som de nada. I was cursing at the lady. Eu estava gritando com a moça, ok? E aí vem o intrometido e fala nice parenting. Esse parenting, ele vem de pais, que é parents. Cuidado que não é parentes, ok? Parentes são relatives e aqui a gente tem os pais, que é o parents. É como se ele falasse com uma mãe, ótima maternidade. Então, como ele é um pai, né? Faz o papel do pai, dos pais. Ele tá dizendo ótima. Eu não sei se existe essa palavra em português, ok? Mas o seu papel de pai está sendo ótimo. Nice parenting, num tom de deboche, ok? De deboche. E ele fala, hey, thanks. You are my therapist. E repara que a gente se mata para aprender gramática e a gente não vê essa gramática sendo muito bem aplicada no dia a dia. Por isso que eu gosto tanto de trecho de filme, de série, de podcast, porque é vida real. Aqui, o certo gramaticalmente seria a gente dizer are you? Are you my therapist? Você é meu terapeuta? Therapist. Você é meu terapeuta? Só que isso aqui no dia a dia é muito comum a gente não inverter. You are my therapist. Você é meu terapeuta. Muitas vezes o do não aparece também. Em vez de eu te perguntar, por exemplo, do you speak English? Do you speak English? Você escuta só um you speak English? You speak English? Isso é muito comum acontecer, ok? Às vezes, como professora, eu sou obrigada a te falar, olha, gramaticalmente é assim, você precisa saber que existe e tal. Mas, no dia a dia, você vai escutar muitas vezes dessa forma, a gente faz isso com português, acontece em todos os idiomas. Então, você é meu terapeuta? E aí, ele joga o negócio fora também, super rude. E ele fala, take a walk. Lembra que a gente falou que walk, a gente fala com O? Take a walk é tipo, se manda, mete o pé, vai embora.
Todos esses detalhes que eu te falei com essas dicas de pronúncia e tudo mais, eu separei num pacote especial de aulas para você chamado Sons do Inglês, assim como mais conteúdo de imersão como esse, deixei para você aqui na descrição. Então você paga R$ 67,00, o material é seu, para você estudar e ver com mais detalhes tudo isso aqui. Tem 3 aulas de sons completas para você, para quando você ouvir, você identificar esses sons, essas conexões, e você também saber reproduzir e falar, ok? Tá aqui na descrição, você pode comprar a hora que você quiser, e o PDF que eu te prometi, ele é gratuito, vai estar disponível aqui também. Thank you very much, see you next video, bye!